Pessoal, nessa aula a gente vai fazer a correção dos exercícios propostos na última aula. Então, esses exercícios que estão no guia de estudo, são os exercícios 3 e 6 da seção revisando e os exercícios 12, 15, 17, 19 e 30 da parte dos exercícios propostos. Caso você ainda não tenha feito os exercícios, você pode pausar o vídeo aqui e tentar fazer. Se você já tentou fazer e não conseguiu, acompanhe aqui que eu vou discutir a resolução logo na sequência. Então, esse exercício 3, um relojoeiro vendeu 2 relógios pelo mesmo preço, ganhando 20% em um deles e perdendo 20% no outro. Se ele perdeu R$ 8,00 na transação, qual foi o valor do relógio mais caro? Bem, o relógio 1, a gente pode falar que ele custou X, e se ele ganhou 20%, então o fator de correção é 1,2, que é o que aumenta 20%, então 1,2x. O relógio 2 ele perdeu 20%, então se custou Y, o fator de correção é o 0,8, que é 1 menos 0,2, né, que é 1 menos 20%, que vai dar 0,8 vezes Y. O que é que você sabe? Ele fala que ele vendeu os dois relógios pelo mesmo preço, ou seja, eu posso fazer a igualdade que 1,2x, que é o preço de venda de um, é igual a 0,8y, que é o preço de venda de outro. Simplificando isso, você pode escrever que 3x é igual a 2y. E aí o que ele diz? Se ele perdeu R$ 8,00 na transação, qual foi o valor do relógio mais caro? Então, o que significa dizer que ele perdeu R$ 8,00 na transação? Que se eu somar os valores iniciais do relógio e tirar o valor que ele vendeu os relógios, isso tem que dar 8. Por quê? Ele perdeu R$ 8,00 na transação, ou seja, do valor de compra menos o valor de venda deu R$ 8,00. Essa conta vai dar o quê? Que 0,2y, que é 1y menos 0,8y, menos 0,2x, que é 1x menos 0,2x, tem que ser igual a 8. Você pode multiplicar aqui todo mundo por 5, por exemplo, e chegar que y menos x é igual a 40. E aí você tem a relação que o y menos x é igual a 40 e que 3x é igual a 2y. Daqui você consegue tirar que o y vai dar 140 e que o x vai dar 80. Então o relógio mais caro custou R$ 120. Questão 6 diz que um produto sofreu 3 aumentos de preço sucessivos de 10%. Qual foi o seu aumento total? Então, o fator de correção é o 1,1, que é o que faz o aumento de 10%. Então, no primeiro momento o preço é x. No primeiro aumento ele passa a ser 1,1x. Depois, o segundo aumento ele vai ser 1,1 ao quadrado. E no terceiro aumento ele vai ficar 1,1 ao cubo vezes x. Esse 1,1 ao cubo vai dar 1,331x. Ou seja, o aumento total, quanto que mudou, né? De 1 para 1,331 é o 0,331x, que corresponde a 33,1%. Então, esses três aumentos sucessivos de 10%, eles correspondem no final ao aumento de 33,1%. Exercício 12. Uma loja vende o liquidificador por R$ 16,00 para pagamento à vista ou em duas prestações fixas de R$ 9,00. Uma entrada e outra para 30 dias. A taxa de juros mensais cobrada pela firma está no intervalo. Então veja bem, se você vai e paga uma prestação no ato dos R$ 16,00, você foi lá e pagou R$ 9,00, você ficou devendo R$ 7,00 para essa loja. Esses R$ 7,00, ele se transformou, digamos assim, em 9, porque foi o valor que você pagou a segunda parcela 9. Então, o aumento, né, de 9 para 7 foi um aumento de R$ 2,00. Esses foram os juros. Quanto que isso representa em relação ao valor que era o que ele estava devendo, na verdade, R$ 7,00. Então, o 2 de 7 corresponde a aproximadamente 28,6%. Poderia fazer uma regra de 3 aqui também, né? 7 corresponde a 100%, o 2 corresponde a quanto? Aproximadamente 28,6%.
Nesse exercício 15, ele fala que uma empresa vende uma mercadoria e vai receber o pagamento em duas prestações. A primeira no ato da venda e a segunda 30 dias depois. Supondo que o preço à vista da mercadoria seja R$100, que o primeiro pagamento seja 1/3 de R$100 e que a inflação nesses 30 dias seja de 25%, calcule o valor que deve ser cobrado no segundo pagamento de modo que compense exatamente a inflação do período. Então, o que acontece? Do valor total, que é C, foram pagos 1/3 de C. Então, falta pagar 2/3 de C. Como a inflação foi de 25%, eu quero saber quanto que isso tem que, então, aumentar no valor para que compense exatamente, né, a inflação. Então, esse valor 2/3 de C que eu estou devendo, ele tem que aumentar 25%. Como é que ele aumenta 25%? Eu posso multiplicar pelo fator de correção 1,25. Então, eu vou multiplicar 2/3 de C por 1,25. Simplificando essa conta, você vai chegar em 5/6 de C. Esse é o valor que deve ser cobrado para corrigir exatamente a inflação de 25% dos 2/3 que faltava pagar do produto. Questão 16. Uma loja oferece duas formas de pagamento a seus clientes. 10% de desconto sobre o preço anunciado, se o pagamento for à vista, ou o preço anunciado dividido em duas parcelas iguais. A primeira no ato da compra e a segunda no 30º dia após a compra. A taxa mensal de juros efetivamente cobrada no pagamento parcelado é D. Então, o que acontece? Suponha que o P é o preço da mercadoria. Se você compra à vista, você ganha um desconto de 10%. Então, na verdade, você vai pagar 0,9P. A prazo, o que acontece? As duas parcelas, você vai pagar metade do valor do produto. Então, você vai pagar meio P inicialmente e depois de um mês você também vai pagar meio P. O que acontece? Quando você vai e paga a primeira parcela de meio P, você ainda ficou devendo 0,4P, porque esse seria o preço à vista, né? 0,9P. Se você pagou 0,5, você ficou devendo 0,4. Só que lá, depois de um mês, você vai pagar 0,5. Então, se você pegar o 0,5P e tirar o 0,4P, esse 0,1P foi quanto aumentou em relação ao valor que você estava devendo. Isso foram os juros nesse período. Então, a taxa de juros, eu posso pegar esse 0,1P corresponde a quanto do valor 0,4? Corresponde a 25%. Aqui, de novo, você poderia fazer uma regra de 3, né? 0,4P, que é o valor que você estava devendo, né, a princípio, virou 0,5P, então o aumento foi de quanto? Foi de 25%, né? Foi 125 ou 25%. Se a taxa de inflação mensal for de 10% durante 12 meses seguidos, determine a taxa de inflação anual. Então veja, aqui ele vai usar a relação de juros compostos, né? Ele chamou de CN, que na verdade é o montante, que é o valor final, o C0 é o valor inicial, 1 mais a taxa elevado a N. Então, a minha inflação ela é mensal, então a minha taxa é de 10% ao mês, então eu tenho que usar tanto o I como sendo 10%, que é o mês, eu tenho que usar então o meu tempo em meses também. Então, o que acontece? Aplicando aqui, o que eu tenho? O montante, né, vai ser o capital inicial vezes 1 mais a taxa, que é 0,1 elevado a 12. Isso significa que ao final de 12 meses eu tenho o capital inicial vezes 1,1 elevado a 12. Esse é um montante, mas ele quer saber a taxa de inflação anual, ou seja, os juros. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse montante e tirar o capital inicial. Por que eu estou fazendo isso? Porque daí, nessa parte de cima da fração, o que você vai ficar é unicamente com os juros. Quanto que os juros renderam, digamos assim, quanto que foi o aumento nos juros nesse período. Eu estou pegando o montante e estou tirando o capital inicial. Então, aqui na parte de cima dessa fração, eu tenho exatamente os juros. E aí eu divido isso pelo valor inicial. Por quê? Porque com isso
eu vou descobrir qual é os juros nesse período. Então, na parte de cima aqui, quando eu faço montante menos capital inicial, eu estou ficando com a quantidade que os juros rendeu. E embaixo, quando eu divido pelo capital inicial, eu cancelo o capital inicial e aí eu fico só com a taxa de juros nesse período, ou seja, 1,1 elevado a 12 menos 1. Né? Ou, se você quiser dar a resposta em porcentagem, a gente não tem, ninguém vai fazer essa conta na mão, 1,1 elevado a 12. Questão 19. Uma certa mercadoria é vendida nas lojas A e B, sendo R$20 mais cara em B. Se a loja B oferecesse um desconto de 10%, o preço nas duas lojas seria o mesmo. Qual é o preço na loja A? Então, suponha o seguinte. Suponha que a mercadoria na loja A custa P. Na loja B, ela custa P mais 20. Ela é R$20 mais cara. Só que ele falou assim, se na loja B tiver um desconto de 10%, o preço nas duas fica igual. Então, dá um desconto de 10%, o fator de correção é 0,9. Então, se eu multiplicar esse preço na loja B por 0,9, eu posso afirmar que o preço nas duas vai ser igual. E aí, uma vez que eu tenho essa equação, é só eu desenvolver aqui o 0,9P e depois isolar o P. E aí você vai chegar aqui, o preço P é de R$180. Última questão, questão 30. Pedro e João são concorrentes na venda de carnês. Em maio, eles venderam o mesmo número de carnês. Em junho, Pedro conseguiu aumentar em 32% as suas vendas. Porém, neste mês de junho, as vendas de João foram 25% superiores às de Pedro. Em relação ao mês de maio, de quanto foi o aumento nas vendas de João? Então, observe o seguinte, ó. Vendas no mês de maio, vamos dizer que é P. Porque em maio eles venderam o mesmo número de carnês. Então, isso é o P. Em junho, o Pedro conseguiu aumentar em 32% as suas vendas. Então, se eu pegar quanto foi o aumento nas vendas do Pedro. Porém, as vendas do João foram 25% superiores às do Pedro. Então, o que acontece? Como é que eu aumento isso aqui ainda em 25%? Eu vou multiplicar pelo fator de correção, que é 1,25. Isso tudo aqui vai dizer para mim qual é a quantidade, em função de P, que o João vendeu no mês de junho. Aí o que acontece? Eu tiro isso, né, do valor inicial, que é o P, e comparo com o valor inicial, ou seja, quando eu faço essa lógica, eu vou achar a taxa de juros. Por quê? Eu estou pegando aqui em cima como se fosse o montante menos o capital inicial. Então, seria tipo, o montante seria toda essa expressão, que corresponde ao total que foi vendido pelo João no mês de junho em relação ao mês de maio, né? Então, em função de P. E aí eu tiro as vendas de maio, que é o capital inicial. Isso vai me dar uma fração de P que corresponde só ao aumento. Quando eu divido por P, eu descubro quanto foi esse aumento. Ou seja, esse aumento foi de 0,65 ou ainda 65%.